tudo bem? Você já ouviu falar de Ayn Rand? Ela foi uma mulher de extrema importância para a filosofia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ela, um pouco sobre os seus pensamentos, principalmente sobre a sua linha filosófica. Ela foi autora de grandes livros que mudaram a vida de muitas pessoas. Vem com a gente! Primeiramente, nós vamos falar sobre a história de Ayn Rand. Ela nasceu dia 2 de fevereiro de 1905, na Rússia, na cidade de São Petersburgo. Seu pai era farmacêutico. Sua mãe era considerada uma mulher culta, por falar 4 línguas diferentes. Aos 12 anos, ela acompanhou a Revolução Comunista. Então, ela viu o governo entrando em ascensão e tudo mais. Quando o governo entrou em ascensão, o pai dela teve a farmácia e o apartamento estatizado. Então, naquela época, a família dela tinha que dividir o apartamento com outras famílias. E o pai dela acabou perdendo a farmácia que era dele para o Estado. Então, a família dela entrou em consenso e eles resolveram morar em uma cidade na Ucrânia. Só que 3 anos após, com tudo que estava acontecendo, eles tiveram que voltar para a cidade de São Petersburgo. Rand começou a estudar e ela se formou em pedagogia social, com especialização em filosofia e história. Anos após, ela tomou a decisão de ir morar nos Estados Unidos, com parentes que ela nem tinha muito contato, pessoas que ela nem conhecia direito. Mas o que de fato levou ela, morar nesse lugar? O que uma pessoa de 21 anos vai fazer num país totalmente diferente, com a língua que ela não conhece, com pessoas que ela não é tão próxima, e decide mudar a vida radicalmente? Lá nos Estados Unidos, ela teve acesso a oportunidades no mundo da arte. Ela ingressou no mundo da arte e ela conheceu um rapaz e se casou com ele, um rapaz americano. E ela acabou conseguindo a cidadania americana através desse casamento. E aí, lá nos Estados Unidos, ela teve a oportunidade de ir para Hollywood, onde ela começou a sua carreira como escritora e roteirista. Neste momento da vida dela, ela escreveu vários livros que foram de extrema importância e mudaram o rumo da filosofia. Ela criou uma linha filosófica chamada objetivismo. Vou falar um pouco agora sobre o objetivismo, Para quem não sabe, ele é uma filosofia que foi criada por Ayn Rand, que evidencia ali a razão, o egoísmo racional e o individualismo. Ele defende que o indivíduo é o centro da sua própria existência e que cada pessoa deve buscar seus interesses e objetivos, buscando ali, sempre em prol da sua própria felicidade, agindo de forma racional e egoísta, sem prejudicar, claro, o próximo. E, além disso, o objetivismo, ele defende o livre mercado, o individualismo, a propriedade privada e, principalmente, a não intervenção do Estado na sua economia. Bom, esses princípios que eu acabei de citar são abordados em alguns dos seus livros, como A Revolta de Altas e A Nascente. Bom, sobre os pensamentos da autora, da Rand, ela possuía 3 principais pensamentos. O primeiro é o egocentrismo, que é baseado, onde a autora ela defendia a importância do egoísmo racional e a busca do próprio interesse. Ou seja, ela afirmava que o altruísmo e a preocupação com os outros eram opostos ao sucesso pessoal. Rand, ela defendia o egoísmo como uma forma de sobrevivência e ser egoísta para ela, é ser humano. Então não tinha para ela aquela visão que a sociedade tem como o egoísmo, o egocentrismo, ser uma coisa ruim, ser características ruins. Então para ela o egocentrismo ele contribui positivamente para a sociedade e pode muitas vezes desfrutando, do seu ego, do seu prazer que sente em ajudar as pessoas, agir de maneira semelhante ao altruísta, porém por puro interesse próprio. O segundo principal pensamento para Rand é a virtude do egoísmo. E para ela, a virtude do egoísmo era a base da ética objetivista. Ela acreditava que o indivíduo deveria buscar sua própria felicidade e sucesso pessoal sem prejudicar os direitos de outras pessoas.
O terceiro principal pensamento de Rand é o individualismo. Ela considera que o homem, todo homem, como uma entidade independente e soberana, possui um direito inalienável, a sua própria vida, um direito derivado de sua natureza como um ser racional. O individualismo de Rand sustenta que uma sociedade só pode ser alcançada com base no seu reconhecimento dos direitos individuais e que em grupo não tem direitos, além dos direitos individuais de seus membros. Bom, eu vou falar um pouco sobre a influência da Ayn Rand nos dias de hoje. Então, ela acreditava muito sobre individualismo, objetivismo, liberdade individual e o que isso influencia. Existe um pesquisador, que o nome dele é Robert, que ele diz que a Ayn Rand, ela tem um livro que se chama Revolta do Atlas. Nesse livro, ela trata 5 valores ideais para a humanidade do ser humano. E alguns deles são egoísmo, individualismo, razão e objetivismo. E Robert, ele fala que isso influencia na economia atual do nosso país. Como que isso funciona? Bom, ele diz que muitas pessoas que estão no poder são muito individualistas, pensam só no bem-estar delas, pensam só nos pontos dela. Então, ele diz, né, o Robert, que isso influencia nesse ambiente. Esse foi o nosso trabalho sobre Ayn Rand. Obrigada pela atenção, até a próxima!